Boa tarde a todos, sejam todos abençoados, a paz do Senhor Jesus, e peço que vocês assistam esse vídeo até o final, que vocês vão ser muito abençoados. Em nome de Jesus, vamos estar estudando sobre o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 9, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O apóstolo João explica que o porquê de estar como prisioneiro na ilha de Patmos, uma pequena ilha vulcânica no mar Egeu, ainda existente hoje como parte da Grécia. Ele se identifica ao leitores cristãos como companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Não apenas ele estava sofrendo perseguição, mas todas aquelas a quem essas palavras eram endereçadas também passavam as aflições e necessitavam manter e perseverança paciente que vem pela fé. A verdadeira fé é sempre vitoriosa, mas nunca isenta da tribulação. Quem segue o Senhor Jesus esperando só tranquilidade, não entende a caminhada da fé. João estava ali exilado por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Assim foi forjada a igreja. A igreja primitiva, no fogo da perseguição, ou seja, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao verso 16, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, e ele assim blasfemando, mas quanto a vós é glorificado, quem nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Ainda hoje, a fé dos verdadeiros cristãos é provada por esse mesmo fogo. Como este mundo é governado pelo mal, é natural que haja resistência aos servos de Deus. E você já sofreu perseguição por sua fé? É testemunho. Capítulo 1 do Apocalipse, verso 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Ou seja, no dia do Senhor, o domingo já era. Desde o início da igreja, um dia reservado pelos cristãos para prestar adoração a Deus. Nem na prisão João deixou de respeitar esse dia que marcou a ressurreição do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 1, verso 11 ao 13 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E vire-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro. Olha só. Aí ele diz assim: João viu o Senhor Jesus no meio das 7 castiçais de ouro, que simboliza as 7 igrejas, ou seja, uma alusão a toda a igreja cristã em
todo o mundo, em todas as épocas. O Senhor Jesus está no meio dela, como prometeu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 20. Há poder na reunião dos que creem. O Senhor Jesus honra a sua igreja com a sua presença sempre, ela se reúne. Por isso, nós reunimos periodicamente com outras pessoas que crerem para prestarmos culto a Deus, essencial para a manutenção da nossa fé. No Hebreus capítulo 10, versículo 27, diz assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Ou seja, é inegável que a nossa fé se fortaleça quando vamos à igreja. No entanto, há um movimento no mundo entre alguns que se dizem cristãos que defende não ser preciso ir à igreja a buscar a Deus, pois Ele está em todos os lugares. Realmente, Deus nos ouve em qualquer lugar. Porém, se queremos fazer parte do corpo do Senhor Jesus, não podemos deixar de estar onde Ele prometeu que nós encontraria. Não é ou não é? Então, a igreja não é a estrutura física e a reunião dos que creem no Senhor Jesus. Se não houvesse um poder especial na reunião dos que creem, o Senhor Jesus não teria deixado uma promessa específica para eles. O diabo é o mais interessado em afastar as pessoas do lugar onde o Senhor Jesus prometeu estar, que é na igreja. Quando o leão sai à caça, ele fica à espreita da manada que quer atacar. Quando os animais percebem o perigo e fogem, o mais fraco entre eles, inevitavelmente o quê? Fica para trás. A estratégia do leão é justamente aguardar a oportunidade de pegar o que ficou o quê? Sozinho. Então, do mesmo modo, a estratégia do diabo. O que você se isole, ele quer que você se isole, pois ele sabe que a presa mais fácil é aquele que fica sozinho. O diabo quer afastar você da igreja para afastá-lo você do Senhor Jesus. Não caia nessa armadilha. No Apocalipse, capítulo 1, verso 13 ao 15, diz assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo, e os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se estivessem sendo refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ou seja, aqui João ao tentar descrever o resplendor da figura que viu do Senhor Jesus glorificado, apela ora para as comparações, ora para o simbolismo. A roupa comprida até os pés e o cinto de ouro sugere a autoridade de um rei e a pureza de um sumo sacerdote. Ou seja, os cabelos brancos, a sabedoria dos anciões de dias que o Senhor Jesus possui. Os olhos, como chama de fogo, expressam o olhar penetrante do Senhor Jesus, conhecedor de todas as coisas. Os pés, como bronze polido, simboliza segurança e estabilidade. E a voz, como de muitas águas, fala de sua autoridade suprema. Ou seja, no Apocalipse capítulo 1, verso 16 diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas. Ou seja, as 7 estrelas na mão do Senhor Jesus significam os mensageiros do Evangelho, os instrumentos e veículos de sua mensagem, que ele usa para conduzir apacentar a sua igreja. Aqueles que dedicam suas vidas à transmissão do Evangelho estão na mão direita do Senhor Jesus. Você que serve a Deus, que se preocupa em transmitir o Evangelho, que é pastor, obreiro,
que faz alguma obra missionária, que faz parte de algum trabalho que leva a palavra de Deus para as pessoas, está na mão direita do Senhor Jesus. E eu pergunto se você está na mão direita do Senhor Jesus. Quem pode tocar na sua vida? Você que é pastor, que serve a Deus, que é obreiro, que faz alguma obra missionária ou que faz alguma coisa. Você está na mão direita de Deus, que leva a palavra de Deus para alguma pessoa. Você está na mão direita de Deus. Quem pode te tocar? Ou seja, é claro, nem todos os que pregam o evangelho são estrela na mão do Senhor Jesus. Pois muitos querem ser estrela para si mesmo. Se você se considera cristão, mas não anuncia o evangelho, não está na mão direita do Senhor Jesus. Se você até anuncia o evangelho, mas o faz por interesse próprio, também não está na mão direita do Senhor Jesus. Estrela do Senhor Jesus brilha para ele, não para si. Quem reivindica a glória para si mesmo não está na mão direita dele. No Apocalipse, capítulo 1, verso 16 diz: e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ou seja, a espada de 2 gumes que sai da boca é a palavra de Deus. Ela é afiada para cortar nosso entendimento dos pensamentos destrutivos e contrário a contra ela ensina. E o rosto como o sol nos remete ao brilho da sua glória, como aconteceu na transfiguração. O semblante de quem tem o Espírito do Senhor Jesus tem um brilho diferente. Quando você tem Jesus, os seus olhos brilham, a sua vida brilha. A verdadeira satisfação não está em uma música agradável, em uma roupa bonita, em uma festa ou em uma beleza física. Se você quer ser uma pessoa verdadeiramente bonita e feliz, precisa receber dentro de si o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus. Quem recebe o Espírito recebe o brilho de vida que irradia de dentro para fora. Ou seja, assim mesmo que a pessoa esteja com uma roupa simples, vai resplandecer uma beleza inagualável, que não se compara a nenhuma joia, a nenhuma produção, e que dinheiro nenhum pode comprar. No Apocalipse capítulo 1, verso 17 até o 18 diz assim: e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs a minha destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Algumas igrejas usam essa passagem para defender erroneamente a doutrina do cair pelo poder de Deus, ou cai. Note que João tinha razão de se prostrar diante de tamanha maravilhosa descrita anteriormente. Mas esta visão foi dada a ele e a ninguém mais. A resposta do Senhor Jesus a ele, ao dizer que não tivesse medo, mostra que o que fez João cair a seus pés não foi o poder de Deus, ou teria passado todo o Apocalipse deitado no chão. Ele não foi derrubado, sim, sua reação de perder as forças e cair foi uma reação natural de pavor. Ele caiu aos seus pés como morto, com medo, mas o Senhor Jesus imediatamente tranquilizou. Finalmente Jesus reafirma sua morte e ressurreição. Fala de sua autoridade sobre os inimigos da alma humana. Eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Mateus 10, verso 28 diz: e não temais os que matam o corpo, não pode matar o quê? A alma. Temer antes aquele que possa fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando temos consciência de que o Senhor Jesus, ele entregamos nossa vida, não precisamos de ter medo de nada, nem de ninguém, porque ele nos guarda, é ele que nos guarda, porque temos a nosso favor o Rei dos Reis, os senhores dos senhores que João viu. Então, nenhum mal se atreveria a tocá-lo. Por isso, enquanto nossa vida permanecer nele, estamos seguros. Mas a segurança que ele dá não se limita a este mundo. O Senhor Jesus é o único que tem poder para salvar a alma. A ele somente seja o nosso temor, o temor
de pecar contra ele e perder